Olá, pessoal. Você sabia que a estatística está presente em quase todos os aspectos da nossa vida? Da saúde às redes sociais, ela nos ajuda a entender e tomar melhores decisões. Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar onde encontramos a estatística, o que é estatística, quais são os conceitos básicos em estatística, como explorar dados por meio da estatística, quais são os tipos de variáveis e cálculos básicos em estatística. Bora? Agora, vamos ver como a estatística aparece em diferentes áreas da nossa vida cotidiana. Na saúde, estudos clínicos usam estatística para avaliar a eficácia de medicamentos, prever surtos de doenças e planejar campanhas de vacinação. Na educação, avaliações como o Enem utilizam estatística para analisar desempenho e identificar lacunas no aprendizado. Em negócios, empresas analisam dados de vendas, comportamento de clientes e tendências de mercado para tomar decisões estratégicas. No clima, os meteorologistas utilizam modelos estatísticos para prever o tempo e analisar os impactos das mudanças climáticas. Em finanças, a estatística é usada para prever variações no mercado de ações, calcular riscos e otimizar investimentos. O que é estatística? Alguns conceitos básicos, né? Então, a estatística é um ramo da matemática que se dedica a coletar dados, organizar esses dados por meio de tabelas, gráficos, analisar esses dados e interpretar, permitindo transformar essas informações em conhecimento. Explorando dados em estatística. Então, geralmente a gente cria um fluxo, por exemplo. Inicialmente a gente tem uma população. Essa população tem uma característica. Vamos supor que uma pessoa vai fazer um exame de sangue. Então a população seria todo o sangue dessa pessoa. E nós vamos fazer, por meio de uma técnica de amostragem, a gente vai coletar uma amostra de sangue. E vamos fazer uma análise, né, que a gente chama de análise descritiva dos dados relativas a esse sangue. Ou seja, a gente vai tirar as informações contidas nesses dados. A partir dessas informações, nós vamos gerar uma conclusão. Ou seja, uma conclusão sobre as características da população. Ou seja, a gente vai poder, a partir dessa amostra, tirar uma conclusão, né, sobre todo o sangue dessa pessoa. Então, isso é o que nós chamamos de inferência estatística. Portanto, inferência estatística é o quê? A partir de uma amostra, nós conseguirmos fazer uma conclusão sobre toda uma determinada população. Tipo de variáveis. As variáveis são fundamentais na estatística, porque representam os dados que estamos analisando. Elas podem ser classificadas como qualitativas ou quantitativas. As qualitativas podem ser nominal ou ordinal. Por exemplo, nominal, cor dos olhos, gênero, masculino, feminino. Já as ordinais, grau de instrução, por exemplo, fundamental, médio e superior. As variáveis quantitativas podem ser discretas ou contínuas. Bom, discreta nós teríamos como exemplo número de filhos, então seria um número inteiro. E as contínuas, tudo aquilo que imprime a ideia de um número decimal, como por exemplo a altura, o peso, são medidas quantitativas contínuas. Bom, identificar a variável ela é muito importante porque vai nos permitir saber que tipo de representação gráfica ou que tipo de cálculo estatístico nós podemos fazer. Ok? Então, vamos lá. Escolha do tipo de gráfico. Então, conforme nós havíamos comentado, a escolha do tipo de gráfico está diretamente relacionada ao tipo de variável, se ela é qualitativa ou quantitativa. Se ela for qualitativa, nominal, um gráfico de pizza ou setores é o gráfico mais adequado. Ele vai comunicar o resultado de forma mais clara e precisa, excluindo totalmente a possibilidade de ordem nesse tipo de variável.
Enquanto a variável qualitativa ordinal, um gráfico de colunas é o mais adequado, porque ele vai dar exatamente uma ideia de ordem. Por exemplo, em termos de grau de instrução, nós temos o fundamental, que está em vermelho, nós temos o médio em azul, e depois nós temos o superior em verde, indicando então uma ordem, né, da esquerda para a direita. Quanto às variáveis quantitativas, quando discreta, o gráfico mais adequado é um gráfico de pontos. Mas tudo isso também depende muito da forma como você coletou essas informações e como você organizou elas, como que você fez o tratamento desses dados. E quando a variável é quantitativa contínua, um gráfico de linhas é o que melhor representa, ou um histograma. Observe a diferença entre o histograma e o gráfico de colunas. Então, o gráfico de colunas, as colunas estão separadas. No histograma, né, que é esse que está em rosa, o gráfico das colunas elas ficam juntinhas, dando exatamente a ideia de continuidade. Ok? Métodos de cálculo estatístico. Então nós temos as medidas de posição e as medidas de dispersão que nós vamos explorar nessa aula. Dentre as medidas de posição, nós vamos explorar a média aritmética, a mediana e a moda. E nas medidas de dispersão, amplitude, variância e desvio padrão. Medidas de posição. Média aritmética. A média aritmética de um conjunto de valores é o valor obtido somando-se todos os valores, dividindo-se o total pelo número de valores observados. Por exemplo, considerando um grupo com 8 pessoas reunidas com as seguintes idades: 10, 12, 12, 12, 15, 20, 20, 18 anos, a média aritmética de suas idades então a gente indica por M, índice A, e vamos fazer a soma de todas as idades e dividir por 8. Vamos obter, assim, 119 sobre 8. Dividindo, então, nós vamos obter 14,87. Então, considerando, né, o resultado da média, nós podemos dizer, então, que desse grupo de 8 pessoas, a média aritmética é de 14,87 anos, né? Então, em média, em anos completos, nós teríamos, então, 15 anos a idade média desse grupo. Então, nós resolvemos aquele exercício prático, né, anterior, das idades, e agora, né, retomando um pouco na medidas de posição, a média, então nós temos uma expressão mais genérica. Então, por exemplo, a média aritmética é a soma de todas as observações dividido pela quantidade de observações. Ou seja, é o x1 mais o x2 mais o x3, e cada um desses x representa uma observação. Então a gente vai somar todos eles e vai dividir pela quantidade de elementos, como nós fizemos no caso das idades anterior. Tá? Uma outra forma de nós escrevermos a fórmula da média é por meio de um somatório. Então é um somatório, né, dessas observações que a gente chamou de x. Para cada um desses x, que a gente colocou aqui um i, e esse i é o que a gente chama de um contador, que ele vai de 1 até n, exatamente como na expressão anterior, x1, x2, x3, e isso dividido por n. Então nós podemos escrever uma fórmula da média aritmética, né, no caso de uma amostra, como a soma de todas essas observações dividido por n, ok? Uma outra letra que também se utiliza para representar a média aritmética é o x com uma barrinha em cima. É uma outra forma de nós notarmos o valor de uma média aritmética.